Pronto, começou a gravar agora, tá certo? Aí, vamos lá. Como eu tava falando, né? Quem quiser dar feedback, fica à vontade aí. Eli já fez o feedback dela, né? Deu o desabafo também dela, né? Fiquem à vontade, né? É o momento de vocês, que eu até entendo, né? Eu já fiz cursos como estudante, não como professor. E para cálculo é bem mais difícil, né? Você estudar por meio da educação à distância. Mas aí a gente tenta, né? A gente tenta fazer sempre o melhor, né? E, bom, eu faço minha autocrítica, né? Eu sempre tenho uma autocrítica muito, inclusive até muito alta, né? Mas quem quiser aí também fazer sua crítica, seu desabafo, seu elogio, enfim, tanto faz. Fiquem à vontade. A gente está aqui tanto para receber um feedback positivo, tanto para receber também um feedback negativo, tá? Evilásio, eu gostei, eu sei que minhas dificuldades são mais pessoais com exatas mesmo. Uma crítica não é ao senhor, foi ao modo que foi o EAD. Sei que não é culpa sua, porque também foi pego de surpresa com a gente. Aquelas que eu mandei para o senhor, essas questões que elas estão falando. Eu até mandei o recorte do trecho para o senhor. Certo, pessoal. Tem algumas questões que são mais complicadas, tá? Eu até falei, eu acho que isso aqui na aula anterior, eu acho que eu falei isso aqui. Eu disse, pessoal, eu não quero nem que façam todas as questões, tá? Se vocês resolverem no máximo 5, 10 questões, eu até falei 5, né? Vocês responderem 5 questões de cada exercício, desculpa, de cada conteúdo, vai dar umas 60, 70 questões que eu falei aqui para vocês. Então, as questões mais complicadas não se atenham, né, a essas. Quem conseguir resolver, show de bola. Quem não conseguir, a gente segue e não vai se perder por conta de uma questão ou outra, não. Eu não vou reprovar ninguém porque não soube resolver uma questão X ou Y, não, que estava num grau de dificuldade mais elevado. Até porque aquele conteúdo que eu passei para vocês, ele tem um número de questões de um nível muito, muito alto, né, muito elevado. Então, só o simples fato de eu saber que vocês estão tentando resolver essas questões já me dou satisfeito diante de todas as circunstâncias que a gente está aqui vivendo, vivenciando, certo? Com relação, deixa eu abrir aqui novamente o que o Vilas falou. Com relação às dificuldades que a gente encontrou no EAD, eu vou dizer o nosso para vocês, tá? Eu faço um curso EAD em uma instituição pública federal daqui de Recife, certo? E eu vou dizer o nosso para vocês. Eu já paguei, eu acho que aproximadamente 20 matérias, 20 cadeiras, a gente chama cadeira lá, né? 20 disciplinas. E eu acho que se eu tive 2 professores que fizeram videoaula, foi muito. O resto, sabe o que eles faziam? Eles me mandavam material, como eu coloquei aqui para vocês, e diziam, estudem. Nem videoaula eles faziam com a gente. Então, nem áudio, né? Não tinha como falar no WhatsApp, como eu falo com vocês constantemente, não tem. Eu acho que só tive um professor, não, foram 2 professores. Era um professor de introdução à administração e o outro professor era de auditoria. Foram os únicos 2 que a gente podia conversar no WhatsApp, o resto não podia. Né? Então, era tudo por meio de chat, dentro da plataforma virtual, que é uma plataforma muito semelhante a essa que a gente está trabalhando aqui no Google Sala de Aula. É uma plataforma chamada Moodle, né? É uma plataforma que outras instituições também utilizam, é muito boa também. E eu vou dizer para vocês, não tinha muita doçura não, viu? Vocês estão, se alguém está achando ruim aqui, pode ter certeza que em alguns locais o EAD é muito, muito, muito mais, exige muito mais disciplina do estudante. Se o estudante no presencial pensa que é difícil, no EAD é 10 vezes mais, porque no EAD você precisa estar o tempo todo estudando, no EAD você tem que estar o tempo todo lendo, né? Exige uma dedicação maior do estudante, porque o professor passa o conteúdo e praticamente o aluno que se vira, né? No nosso EAD aqui do Alphatec, diante de todas essas circunstâncias, eu avalio como muito positivo. Tá? Esse é meu feedback aí para vocês, porque
a gente teve essa dificuldade todinha, e em um curto prazo aí de aproximadamente 15 dias, né, foi uns 15 ou 20 dias talvez, não me recordo agora, mas eu acho que foi uns 15 dias, a gente conseguiu colocar, a gente que eu falo é a escola, né? Eles conseguiram colocar essa plataforma aí, que é o Google for Education, conseguiu treinar a gente rapidamente. Eu já tinha uma certa experiência, então eu me adaptei mais rapidamente, né? Alguns colegas talvez tenham sentido mais dificuldade, mas eu não sei, porque eu só conversei com um professor, que é um amigo nosso, né? Mas ele também tem uma boa experiência, então desenvolveu legal. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, ó, tentei fazer o meu melhor, certo? Como acontece com todos bons alunos, melhores alunos, né? Qualquer aluno acontece isso. Tem professor que você se adequa melhor a um estilo de dar aula, tem professor que você não se adequa, que você não consegue assimilar direito, né? E pode ter acontecido isso aqui também foi o caso de, deixa eu ver quem foi que falou comigo, foi ele, não foi ele? Foi ele pode também não ter se adequado ao que, foi você. Pode não ter se adequado ao que eu coloquei aqui, né? Eu tentei contextualizar, né? Vocês observem que nas aulas que eu estou o tempo todo trazendo aqui para vocês, eu abro o conteúdo, inclusive são conteúdos que não são muitas vezes nem preparados por mim, né? Então vocês podem ver que os conteúdos são preparados por livros mesmo, né? Materiais já construídos de autores, inclusive autores renomados, né? Da área da matemática, né? Livros que são, inclusive, adotados pela Rede Federal de Ensino, né? Tem um livro, tem uma apostila aqui que eu acho que eu trouxe para vocês, e se eu não me engano, da Rede ETEC, né? A Rede ETEC, que é uma rede de ensino técnico das escolas federais, e está em modo público, né? Se eu não me engano, é do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do IFRN. Então, são materiais com ótimas qualidades, com um ótimo conteúdo, e eu tentei trazer aqui para vocês dessa maneira, né? O que vocês viram aqui são materiais que estão disponíveis no modo público na internet. Eu tentei trabalhar eles de maneira muito clara, tentei colocar aqui no Word, né? Desenhar o conteúdo, desenhar os conjuntos, desenhar as funções, fazer os cálculos no Word, fiz cálculos. Deixa eu pegar aqui, cadê? Eu fiz cálculos aqui, tá aqui vários cálculos, né? No papel. Eu tentei fazer o meu melhor aí. Nem sempre a gente vai se adequar ao que o nosso professor está trazendo para a gente. Então, fica aí a minha crítica também, né? Poderia ser melhor? Talvez. Sempre tem o que melhorar, né? Se eu disser aqui que não poderia ser melhor, eu estou mentindo. Sempre a gente tenta fazer o melhor, né? Mas às vezes a gente não consegue. Então, se vocês puderem também fazer sua autocrítica, né? Se vocês observarem nos últimos dias, eu acho que aproximadamente, eu acho que uma semana já, eu venho cobrando de muitos aqui a fazendo as atividades, e muitos deixaram para fazer no final, né? Eu posso citar aqui alguns que não deixaram para fazer no final. Érica não deixou, Vilásio não deixou, certo? Eu não sei quem deixou para fazer agora, certo? Eu consigo identificar, Pedro não deixou. Algumas pessoas eu identifico claramente que não deixaram para fazer esses exercícios no final, certo? Aí nos últimos dias, muitas pessoas começaram a me procurar, preocupados para não serem reprovados, né? Correndo atrás do prejuízo, né? Então, se eu também peço que vocês façam, se eu faço essa minha autocrítica, né? Se eu recebo essa crítica também como um feedback que eu estou pedindo, eu peço que vocês também façam essa autocrítica, porque é importante, né? Para não colocar só na minha conta. Pode ser que você não tenha entendido, ele, mas matemática é exercitar, tá? A gente estuda aqui a aula, né? E eu lembro que no primeiro dia de aula eu falei que o estudo não pode ser passivo. O estudo tem que ser um estudo ativo. E estudo ativo não depende de mim, tá? O estudo ativo depende muito mais de vocês. Eu até falei na sala de aula lá no presencial que disse, só o que vocês estão escutando aqui que eu estou falando, se vocês não estudarem imediatamente, quando chegarem em casa, vocês vão esquecer. Então, a mesma coisa aqui no EAD. Se vocês tiveram a aula aqui e não exercitarem
na mesma hora, ou como Érica fez isso. Érica, dia desse, estava falando comigo às 11 horas da noite. Me corrija se eu estiver errado, Érica. Então, o que é que isso me prova? Porque ela, depois da aula, que a gente tinha feito aqui a live, ela estava o quê? Ela estava estudando. Quanto mais você estuda, mais você exercita, mais você aprende. Então, fica aí para que vocês também façam essa autocrítica. Alguém quer falar? Eu escutei alguém falando. O Wilma. Oi, Wilma, pode falar. Vê, professor, em relação ao senhor, realmente eu não tenho, assim, a gente não, pelo menos na minha parte, eu não tenho nada a falar que, tipo, não foi coerente as aulas e tal, porque foi, até porque a gente não tem, a gente trabalha diante das nossas possibilidades. Então, assim, eu tinha entendido, na verdade, que o senhor tinha dito assim, quem está participando das aulas, quem está interagindo, resolvendo os problemas durante a aula, talvez não tivesse tanta obrigação assim de fazer esses exercícios. De Não. verdade, eu tinha entendido isso. Então, como eu ainda estou trabalhando e chego em casa e tenho que fazer outros trabalhos que são extras, tal, eu não tive muito tempo para fazer esse exercício. Eu procurava me empenhar mais nas aulas para poder estar sempre participando, né? Uhum. Mas em relação, tipo, ao senhor, tal, da minha parte tá tudo ok. Agora a gente entende que é complicado, tanto para mim, tanto para a gente que é aluno, quanto para o senhor trabalhar dessa forma, somente quem nunca teve uma aula dessa forma. Aqui na sala de aula a gente está lá prestando atenção, você está falando tal, em casa a gente também procura prestar atenção, só que a gente sabe que a gente não entende da mesma forma. Mas que foi, da minha parte, que foi tranquilo, foi. Mas eu tinha entendido realmente assim, quem está participando das aulas, quem está conseguindo fazer os exercícios, talvez não tivesse tanta obrigação assim de fazer o exercício para mandar para o senhor. Não, não. Até porque matemática não tem como a gente. Na verdade, não só matemática, né? Não tem como a gente estudar sem resolver exercício, né? Se a gente só assiste aula e vai obter nota como? Assistindo aula só, certo? É por isso que eu estava pedindo Se vocês quiserem se vocês refizerem a leitura do plano de ensino que eu coloquei lá no início do curso, acho que está na aula, deve estar na aula 1, né? Eu refiz ele quando a gente começou aqui o EAD. A gente só tinha tido, acho que 3 ou 4 aulas do presencial quando essa pandemia começou. Então, lá no plano de ensino, eu falo que vai ter atividades, e essas atividades vão ser avaliadas, então, e tudo isso está lá descrito, tá? Isso aí, quando eu coloco lá, se vocês não acessarem, aí vocês realmente ficam sem saber, mas tá lá, estava lá no planejamento do que seria o EAD. Inclusive, ainda está lá, que provas presenciais pode ser que ocorram, tá certo? Pode ser que depois que acabar essa pandemia, a escola diga, ó, vamos fazer uma prova aqui para avaliar o pessoal se eles realmente aprenderam. Então, isso aí está em aberto, tá? Pode ser que de repente a escola peça para vocês fazerem uma prova, certo? Aí eles vão entrar em contato comigo e eu provavelmente teria que preparar para vocês fazerem a prova. Então, isso aí está em aberto, tá certo, pessoal? Então, Tudo bem, eu fiquem vou cientes. tentar. Vou tentar aqui ver o que eu posso resolver e fazer para enviar para o senhor até sexta, né? Porque Então, realmente o que me falta é tempo mesmo, porque assim, tem o tempo da aula que a gente fazia, geralmente a gente trabalha, porque tem muita gente que está tendo que trabalhar, mas eu tenho que continuar trabalhando porque é uma clínica, tal, essas coisas. Mas eu vou ver como é que eu consigo resolver e enviar para o senhor. tá bom, viu? Fica tranquila. Pedro, tem não, Pedro, fica tranquilo também, tá certo? Se não conseguir fazer, a gente entende aí, tá joia? Mas se você conseguir, continue tentando, que se você conseguir, eu avalio e aí a gente lança aí sua nota, tá joia? Bom, pessoal, tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Tem algumas pessoas que sempre entram, ficam caladas. Ele hoje falou. Gabriel, Gabriel, Ô, professor, quer falar alguma coisa? eu quero falar de novo. Oi, pode falar. Olha, pelo que eu estou entendendo aí, o senhor levou como se eu estivesse julgando o senhor. O senhor pediu para eu dar uma opinião. Eu dei que eu sou muito ruim em matemática, que para mim foi muito complicado esse Não, tipo não de tô aula, até julgando. porque foi minha primeira experiência. E o que eu achei dificultoso nas suas aulas foi o jeito que o senhor fala, assim,
Não dizendo que o senhor não dá aula bem, com certeza dá. Mas, assim, para mim, o que dificultou foi o jeito assim, das explicações. Eu não consigo. Eu acho que é os termos das palavras, eu não sei. Mas, pelo que eu estou percebendo aí, o senhor achou que eu Não, estava lhe criticando. não, forma alguma, ele, forma alguma. Não, também tô fazendo minha autocrítica, tá certo? Não tô longe de mim, eu não tô julgando ninguém, não. Eu só. É importante a gente receber esse feedback, entendeu? Eu acho que a gente não está acostumado, né? A gente, enquanto cidadão, não está nem acostumado, qualquer canto, né? Seja na vida familiar, né? Com nossos familiares, nem na vida profissional, né? E muito menos na vida acadêmica. É importante receber esse feedback, mesmo que ele não seja o que a gente gostaria como fosse, né? Seja ele positivo ou negativo. É importante a gente escutar. Não fique tranquila, porque eu não me estou me sentindo julgado. Eu só, ao mesmo tempo que você me dá o feedback, eu dou um feedback. E isso aí se chama maturidade. É fácil não, mas a gente chega lá, né? A gente vai. É verdade. Isso se chama Tem gente maturidade. que não consegue aceitar, né, as Isso. opiniões, assim, e tem gente que não dá por medo, né? Principalmente de aluno para professor, assim, a pessoa fica meio dizendo, vou dizer, ele vai me lascar depois. Mas aí foi a minha opinião. O senhor perguntou, a minha dificuldade foi essa, de compreender a forma que o senhor explica aí. Tá bom, tá certo. Fica tranquila. É importante a gente receber, né, esse feedback, e aí a gente também dá esse feedback na medida que vocês também pedirem, né? Quem não quiser. Bom, estou abrindo espaço aí, mais pessoas falarem. Obrigado, Eli. Obrigado, Vilma, que participaram. Gabriel, Érica, Luana, eu acho que pouco também participou. Gabriel, Professor, eu não tenho. oi, Boa noite. Professor, boa eu tenho noite. nada. Eu não tenho nada de ruim para falar do que o senhor ensina, não, tá ligado? O senhor ensina muito bem. O problema mesmo é eu, porque eu tenho uma certa dificuldade mesmo. Tipo, o senhor tava lá no começo, eu só percebi que eu tinha uma certa dificuldade. Aí o senhor me ajudou pra caramba. Aí o senhor foi continuando os assuntos. Só que aí não foi culpa sua, não. É porque tem gente que tem uma facilidade para aprender umas coisas, professor. Já tem outras pessoas que têm uma certa dificuldade. No meu caso, o que eu posso dizer para o senhor é que o senhor ensinou muito bem. O problema, né, o problema em si não foi, sua forma de ensinar não foi nada, não. É porque eu realmente tenho uma certa demora a pegar uns respectivos assuntos. Tipo, se o senhor está ensinando, vamos dizer assim, F, eu ainda estou lá na letra D, entendeu? Ou seja, vai demorar um pouco para eu conseguir captar tudo e tudo mais, e posso até que eu fique um pouco distante, entendeu? Mas a questão aí não foi suas aulas, não. Suas aulas foram massas. O problema mesmo é a minha dificuldade em pegar os assuntos, entendeu? Eu realmente tenho um pouco de dificuldade mesmo, mas o senhor me ajudou pra caramba. Então não tenho o que falar das suas aulas, não. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado pelo feedback. Se tiver mais alguém que queira falar, Tranquilo. alguém quer falar mais alguma coisa? Pessoal? Bom, muito obrigado, Gabriel. É importante esse feedback, né? Ainda bem que você tem essa... Eu gosto muito quando o aluno... Porque eu sou assim, tá? Eu me vejo muito nessa fala de Gabriel, certo? Eu me cobro bastante. E aí, antes de eu achar eu tô achando que uma aula não tá legal, eu vejo o que é que eu tô fazendo que a aula pode melhorar. Isso aí eu tento sempre fazer essa minha autocrítica e é importante, Gabriel. Se você já consegue identificar onde você está errando, é um importante passo para você daí melhorar bastante como aluno, melhorar bastante como estudante e aí crescer como estudante, né? Como um acadêmico, né? Então isso é uma reflexão importante que continue aí. Eu percebi que você estava com bastante dificuldade lá no presencial. Não só você, tá? Tinham outros colegas seus também que estavam com bastante dificuldade. E aí eu vejo claramente em alguns alunos um interesse bastante de querer aprender, né? E aí às vezes fica muito claro que a pessoa está com dificuldade. Eu tento ajudar, tento chegar perto. Pelo EAD, a gente não consegue identificar tão claramente quais são aquelas pessoas que não estão que estão com dificuldade, porque muitas vezes a pessoa não fala. E aí, quando a pessoa não fala que está com dificuldade, eu só venho descobrir quando chega ao final da disciplina, né? Só para vocês ficarem cientes, essa não é a minha primeira experiência com EAD.
eu já fui professor em uma outra instituição, fui professor na Universidade Federal Rural aqui de Pernambuco, a disciplina de Sociologia Organizacional. Inclusive, tem uma aula minha lá no YouTube, que pediram para eu gravar. Naquela época, quando eu fui professor, eu gravei pelo celular a aula. Tá lá, eu gravei assim, com o celular apontando para mim. Foi horrível. Aqui a gente dá aula pelo computador. Então, veja como isso aí faz uns 3 anos, faz 4 anos, foi em 2000 e... Foi em 2016 ou foi em 2017, eu não lembro agora. Então faz um tempinho. Então essa não é a minha primeira experiência, né? É a minha primeira experiência dando aula de cálculo por meio do EAD, certo? Eu já tinha dado aula de cálculo, mas não por meio do EAD, né? Então, termina que pode ser que a gente sempre pensa que tem algo a melhorar. Bom, valeu. Érica, Luana, Maiane, Pedro, Poliane. Poliane participou pra caramba também. Ela tá até me mandando alguns e-mails, Poliane. Eu estou recebendo seus e-mails, tá? Fica tranquila. Stephanie, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Certo? Poliane, sua irmã não mandou mais as atividades, eu não vi ela desistiu do curso, como é que tá isso? Eu vou te perguntar logo, porque, como é sua irmã, né? Aí a gente depois, se você quiser, depois não quiser falar aqui, também pode falar no privado. E aí, só para que ela tenha alguma nota, tá? Eu preciso avaliar vocês. Beleza? Bom, vamos pegar aqui algumas questões, certo? E aí a gente vai resolver isso aqui, certo? Vamos lá. Eu vou transmitir aqui minha tela, certo? E aí vocês vão ver as questões que a gente vai resolver aqui de maneira lúdica, de maneira bem simples, tá? Vamos para cá. Oi, Luana. É um prazer, eu adoro ensinar. Eu acho que eu fiz o curso errado, eu deveria ter feito licenciatura. Eu fui parar, fazer administração, mas eu acho que eu fiz o curso errado, eu deveria ter seguido no meu curso de História. Adoro ensinar. A administração eu estou dando aula porque eu gosto de ensinar. Mas, para quem não sabe, eu fui aluno de História, né? Eu fui aluno do curso de História. E aí, depois eu fui para a sala de aula ensinar administração. Então, eu acho que já era uma vocação mesmo. Mas, muito obrigado. Olha, pessoal, vamos lá. Para a minha tela aqui, certo? Lista de exercícios, PA e PG. Está aqui a lista de exercícios, certo? Vamos resolver essa segunda questão aqui, ó. O centésimo número natural par não negativo tá? Vamos lá. Ele está dando algumas informações. É a segunda questão. Tá todo mundo conseguindo enxergar? Não. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Tá dando para enxergar agora? Me diga alguma coisa? Tá dando para enxergar a segunda questão? Tranquilo aqui. Pronto. É Pedro, né? Até aqui tá suave. Joia, show de bola. Bom, vamos aqui. O centésimo número natural par não negativo. Ele está querendo que a gente ache o centésimo número. O centésimo número, qual é a posição dele, pessoal? É a posição, já está dizendo, né? A posição 100, né? Então, aí, ele está pedindo qual é a ordem dessa sequência, qual é a ordem desse conjunto. São o conjunto dos números naturais, certo? E aí ele fala aqui, conjunto dos números naturais, o quê? Pares, né? São pares. Então, a gente está vendo aí, não negativo, tá? Então, a gente está vendo aí que o número não é negativo. Para ele não ser negativo, então, a gente não vai ter números negativos. Então, a gente vai ter 0, certo? 0 não é negativo. Ele não fala não nulo, certo? Se ele falasse não negativo e não nulo, aí não teria o 0. Mas aí a gente vai incluir aqui o 0, tá certo? Então, quais são os números pares até chegar no centésimo número par, tá? Então, ele quer achar qual? Se a gente for montar aqui, façam aí, peguem um folheto, se a gente for montar aqui, certo? A gente vai ter primeiro 2, depois 4, perdão, pessoal, vamos começar por 2, tá? 2, 4, 6, 8, certo? Não vamos começar com 0, senão vai dar
a razão, o primeiro elemento vai ser 0. Então, para não dar problema, a gente vai começar por 2, tá certo? Vamos lá. Vai ser 2, 4, 6, 8, certo? E assim sucessivamente, tá? Vamos, para não se alongar. Daqui a gente já vai começar a verificar que os elementos... Deixa eu colocar aqui no Word, abrir aqui o Word para a gente começar a fazer, certo? A gente vai começar a verificar... Deixa eu copiar aqui a questão para a gente poder fazer, certo? Copiar aqui para o Word. Ele está aqui, A, B, C, e a letra D. Ele está pedindo para a gente identificar qual é o valor, certo? E, de maneira prática, a gente tá, se vocês verificarem, ele está pedindo para a gente identificar aqui o centésimo elemento que está na posição 100, certo? Aqui é a segunda questão da ficha, certo? Centésimo número natural par não negativo. Então, se ele está dizendo que é um número natural, a gente já sabe que os números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, certo? Não negativo, tá? Então, não é negativo. Então, a gente vai começar 0, 1 para 2, 4, 6, 8, e assim sucessivamente, tá? A gente teria, até a gente achar o centésimo elemento dentro dessa linguagem de números naturais pares não negativos. Beleza? Tá tranquilo? Me responda aí alguma coisa. Se a gente observar qual é a fórmula, certo? Qual é a fórmula do termo de uma PA, da fórmula geral do termo de uma PA? Desculpa, termo geral de uma PA. Qual é a fórmula? AN é igual a 1. Me ajudem aí. Qual? Mais N menos 1 vezes R. Opa, é Vilásio, né? Mais N menos 1 multiplicado por a razão. R. Não é assim? Não é isso? Acho que sim. Oxente, acha que sim? Tem que ter certeza, homem. Vamos lá. É isso mesmo. Tá certo. Obrigado, Érica. Vamos lá. Quem é o A1? O A1, qual é o valor dele? Qual é o primeiro elemento? 2. 2. Tá certo? Mas aí, a gente considera o 0 ou não aqui, pessoal? Eu acho que não. Não. Tá, vamos colocar aqui o 2, tá certo? A1 é igual a 2. Quem é a razão? A gente já consegue identificar quem é a razão. Como é que a gente calcula a razão, pessoal? 2. A gente vai A pegar razão é 2. o segundo elemento. Quem é o segundo elemento? É o A2, certo? Menos o primeiro. Quem é o primeiro? A1. É isso? Então, quando a gente vai calcular aqui a razão, a gente vai ter que a razão é R igual a quanto? Esse 4, que é o primeiro elemento, que é o segundo elemento, desculpa, menos o primeiro elemento, que é 2. Então, a razão vai ser quanto? 2. A razão é igual a 2, como a Érica já falou para nós. Certo? Então, a gente vai aplicar isso aqui na nossa fórmula. Essas informações, deixa eu recortar aqui a fórmula. Deixa eu aumentar essa minha tela aqui, talvez esteja pequena aí para vocês. Certo? Então, eu vou colar aqui a fórmula, tá? E vamos lá aplicar a fórmula. A questão as informações dos cálculos está aqui, né? A gente quer descobrir a centésima posição, então a gente quer descobrir N é igual a quanto? Deixa eu colocar aqui. N vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 100, né? A centésima posição que a gente quer achar, certo? Sim, é isso. Sim. N significa o quê, professor? N significa a posição do elemento naquela sequência de números, né? Significa a posição que a gente quer identificar, certo? N significa o número de elementos que a gente tem naquela sequência. E aí, quando a gente coloca, por exemplo, o AN, a gente está identificando aquela posição daquele elemento naquele conjunto de números, né? Conjunto de elementos que a gente tem ali. A gente pode ter, por exemplo, 1000 números. Então, eu quero descobrir o valor daquele número na posição, daquela sequência, perdão. Eu quero descobrir o valor daquela posição, daquele número que está ali, né? Então,
eu vou lá, sei lá, tenho 1000 números, eu quero descobrir 756. E aí eu vou lá, eu quero descobrir o valor do elemento que está na posição 756. Eu não sei qual é o valor, eu sei que tem 1000 elementos ali, mil informações numéricas. E aí eu não sei qual é o valor que do elemento que está na posição 756. Por exemplo, aqui a gente tem 2, 4, 6, 8. A gente está aqui, quando está aqui o valor 8, esse elemento está na posição o quê? Na posição 4. Né? A gente está na quarta posição, certo? Se eu colocar, aí eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir o elemento, que eu não sei exatamente, eu quero descobrir o valor de AN, certo? Considerando que esse conjunto aqui tem N elementos, certo? Ele não fala quantos elementos tem aqui, tem uma infinidade de elementos, certo? Mas o que é que a gente está querendo descobrir? A gente está querendo descobrir que é o elemento que está na 100ª posição nessa sequência de números que está aí. Deu para entender, não? Entendi. Show de bola. Vamos lá, então a gente tem aqui A100, vai ser 2 mais A. Mais quanto? Quem é N? N é 100 menos 1 multiplicado por quem? Por 2, que é a razão. Vamos lá, então a gente vai ter aqui, ó, A100, certo? Isso é igual a 2 mais 100 menos 1 vai dar quanto? 99, não é isso? Multiplicado por 2. Vamos para cá. Quanto é 99 multiplicado por 2? 2 vezes 9, 18. 2 vezes 9, 18. Vai dar quanto? 198. 198. Vai dar 2 mais 198. Beleza? Vai dar quanto? A100 vai ser quanto? Qual vai ser o termo aqui? 200. Número do 200. Aí, pessoal, sempre vai ter alguma dúvida. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A gente tem aqui que A100 vai ser igual a 200. Quais são, veja aqui, quantas as alternativas que eles nos dão, né? Ele dá aqui 200, 198, 196. Aí a gente tem aqui 196, a gente já vai descobrir que não é. Tá certo? Vamos cortar ela aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Esqueci. Ah, tá aqui. Pronto. Eu já cortei, já não é. 210 a gente tá vendo já também e não é. Quais eram as alternativas que a gente ficaria em dúvida? Letra A, 200 e letra C, 198. Professor, por que o senhor está em dúvida? Veja, se a gente reler a questão aqui, ó, certo? Ele fala o seguinte: o centésimo número natural par não negativo é. Se você observar, o número natural, ele começa por 2 ou por 0? Os números naturais. Eu acho que é por 2. Ele começa por 0, né? Os números naturais, o 0 é par? 0 é par. 0 não é par? Isso. 0 é neutro. Hã? 0 é neutro. Nem é par, nem é ímpar. É neutro. Bom, aí Pedro falou agora, pensar a mesma coisa, velho. Não é neutro, não? Não, Não. ele é um elemento neutro, certo? Mas ele é considerado um número par. Então a gente tem aqui, ó, se a gente considerar que começa por 0, se a gente refizer o cálculo aqui considerando por 0, vamos aqui só para vocês verem. A100, certo? Igual a 0. Mas, se vocês observarem, vamos pegar aqui já essa sequência aqui, ó. Vamos pegar aqui, vai dar 198. Então, a gente teria que o A100 seria igual a 198. Tá vendo aqui? Então, a gente fica sempre com essa dúvida, tá certo, pessoal? Isso aqui é pegadinha pra gente, tá certo? Pra gente sempre ficar em dúvida, porque a maioria das pessoas vão considerar que o 0 não participaria desse processo, tá certo? Então, aí a gente fica atento. Mas nesse caso, ele tem que participar, né? Ele Nessa participa. questão? Aqui. Exato, ele vai participar. A não ser que ele, na questão, dissesse que é menos o 0, né?
não negativos, números, ele fala aqui números pares não negativos, certo? O zero não é um número negativo. O zero, como vocês bem colocaram aí, ele é um número nulo, né? Um número neutro. E ao mesmo tempo, Não. zero é considerado um número par. Não, eu sei, mas no caso, para tirar dúvida, no caso, se nessa questão a gente tinha que incluir o zero. Agora, Exato. ela poderia também pedir, no caso, dizendo essa aí, o centésimo número natural, par, não negativo, menos o zero? Ele não colocaria menos o zero, ele falaria assim, não negativo e não nulo. E não nulo, no caso, né? E, Aí, no exatamente. caso, a gente teria que fazer dessa forma, com 2, 4, tirando um zero. Exato. Aí aqui a gente teria que colocar o quê, pessoal? O Zero. zero, tá certo? E Então, aí, essa questão verdadeira mesmo é 198. 198, a alternativa correta é 198. Tá certo? E aí aqui esse cálculo que a gente fez estaria errado, né? Não vou grifar aqui, já grifei ele, né? De marcar aqui. Não está correto. O correto seria A 100 igual a 198, porque A é considerado um elemento nulo, mas também é considerado um elemento par. Tá bom? Então, feito aí. Professor, como é que o senhor descobriu que isso aqui é uma progressão aritmética? Se vocês observarem aqui, os elementos eles estão dobrando, mas eles estão sendo somados por razão 2, certo? Eu não estou multiplicando, por exemplo, 0 multiplicado por 2 daria 0. Eu estou pegando 0 e estou somando o quê? 2. Eu estou pegando 2 e estou somando mais 2. Estou pegando 4 somando mais 2. Então, na medida que está somando, automaticamente a gente já sabe que isso aqui é uma progressão o quê? Aritmética. Se soma é o quê, pessoal? É aritmética. Se multiplica é o quê? Geométrica. Tá? Eu acredito que essa parte aqui a gente já consegue ficar claro. Tá? Vamos lá, pessoal. Ele falou aqui, ó, quantos números ímpares... Vê essa aqui. Quantos números ímpares há entre 18 e 272? Olha essa aqui é pauleira, viu? Vamos copiar ela aqui para a gente fazer. Essa daqui é a cara de concurso público. Vamos baixar, vamos para outra página aqui, para a gente fazer ela. Essa aqui é a terceira questão, certo? Quantos números ímpares há entre 18 e 272? Vou fazer aqui. Querem tentar aí? Vamos lá. Primeiro a gente começa o quê? Desenhando a sequência de números, né? A gente vai ter aqui 18, é o primeiro número, né? Tá pedindo dentro dessa sequência aí. E o último número é quem? É 272. Ele já está dando o primeiro, ele está dando um A1, certo? Quem é o A1 aqui? Eita, aqui, hoje o computador tá o bicho. Quem é A1? A1 é 18. A gente tem que descobrir o que? A razão. Tá vendo aqui? A gente não sabe quem é a razão, certo? Aí o que, é que a gente vai ter que descobrir? Como é que a gente descobre a razão? A razão a gente sabe que vai ser na progressão aritmética, tá? A gente já sabe que isso aqui é uma progressão aritmética. O professor, como é que o senhor sabe que isso aqui é uma progressão aritmética? Porque ele pede o seguinte, ó. Quantos números ímpares há entre 18 e 272? Depois de 18, qual é o próximo número ímpar? Desculpa. 19. 18 é número ímpar? Não. É par. Não, então não é 18, né? Então seria 19. Exatamente. Então 18 não é um número ímpar. Então qual seria o número ímpar aqui, primeiro? 19. Vai ter aqui 19. Qual é o próximo? 21. 21. 23, 25. 23, 25. E assim sucessivamente. 272 é um número ímpar ou par? Termina em 2, então é par, né? É par. Vocês lembram daquela regra de divisibilidade? Isso aí. É par, não é? Dividido por 2, então é par. Qual é o número que seria aqui? 271 é ímpar ou é par? Ímpar. Ímpar? É ímpar? Já tentaram aí ver? 271 ímpar. 271 é ímpar.
É ímpar, né? 272 é par. Isso. Pronto. Então ele não vai terminar em 272, vai terminar em 270 e... Eixo. Né? Ele fala que tem que estar dentro desse intervalo. 271 termina. Isso. Ele fala que tem que estar dentro desse intervalo. De 18 a 272. Não necessariamente ele diz que o 18 é o primeiro termo, nem que 272 é o último termo dessa sequência que é ímpar, né? Ele não diz isso. Ele só fala que tem que estar dentro desse intervalo. Então, vamos lá. Se a gente descobriu que o primeiro termo é 19, certo? E a gente está descobrindo aqui qual é a razão. A gente já tem que o primeiro termo é 19 e o segundo termo é 21. Então, como é que a gente descobre essa razão? A gente vai ter que a razão vai ser igual a A2, né, que é o segundo termo, menos o primeiro termo. Não é assim que se descobre a razão? A gente vai ter aqui que a razão vai ser igual a 21, certo? Menos 19. Isso aqui Razão 2. Razão o quê? Razão 2. Não é isso? Então, a gente vai ter aqui que essa progressão aritmética, ela cresce a cada 2 elementos que são somados ao anterior, certo? Se vocês observarem aqui, 19 mais 2, 21. 21 mais 2, 23. 23 mais 2, 25. E assim até chegar em 271. Vamos fazer agora o cálculo da questão? O N, a gente sabe qual é o N que a gente quer descobrir? Hein? A gente sabe qual... Acho que é 271, né? Não. Isso, exatamente. A gente fez uma questão dessa aqui na aula passada. Não foi, Érica? Lembra? Pronto, vamos lá. A gente tem aqui a N, certo? Quem é a N? A N é igual a A1. A1, sim. Mais N menos 1 multiplicado Vezes a razão. multiplicado pela razão. A gente tem aqui, quem é N a gente não sabe, certo? Mas a gente sabe quem é o AN. Quem é o AN? Quem? A N é 272. 271. Exatamente, pessoal. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, ó, 271, certo? Igual, quem é o A1? O A1 é 19. Mas a gente não sabe quem é o N, certo? N menos 1 multiplicado por 2, que é a nossa razão, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, vai ter 271, vamos inverter, né? Vamos inverter aqui os lados, tá? Vamos passar esse cálculo aqui para outro termo e o outro para outro, vamos inverter, né? Vamos começar aqui. Vai estar 19, certo? Mais 2 multiplicado por N vai dar 2N menos 2. Igual a quem? Igual a 271. Opa. Beleza? Tá tranquilo aqui? Tá tranquilo, pessoal? Aí a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. Certo? 19, deixa eu grifar aqui. 19 menos 2, certo? Quanto é que a gente tem? 19, tira 2, vai ficar 17, certo? Então, a gente vai ter aqui 2N mais 17 igual a 271. Tá tranquilo? Vamos lá, continuando. 2N igual a 271 menos o quê? Menos 17. 17 passa para o outro lado, passa diminuindo. Tá? Vamos lá. Quanto é 17? 271. Vamos lá. 271 menos 17. Vai dar 250 e... Opa, deixa eu passar aqui. Pronto. Vai ser N... 2N igual a 254. N... Opa! N... 2 passa dividindo, então vai ficar 254. Eita. 254 dividido por 2. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar quanto? 127. 127. N vai ser igual a 127. Então, qual é a posição desse elemento nessa sequência? Posição 127. Então, eu digo o valor, né? O valor da posição 271
certo? Essa posição aqui, ele vai ter valor 127. Perdão, 271 vai ter como valor n igual a 127, certo? Aí qual é a pergunta dele? Hein, pessoal? Quantos números ímpares entre 18 e 272? No caso, 127. 127. Qual a alternativa aqui? A, B, C, D, E? Sim. Letra C. C de casa. Deu para entender aqui, pessoal, esse cálculo? Por mim, sim, eu entendi. Eu acho que o mais complicado aqui seria decorar a fórmula. Não é isso? Porque depois que a gente sabe a fórmula, a gente aplica isso aqui com muita facilidade. Tá certo? Érica, os demais deu para compreender? Eli? Hein, pessoal? Fala agora, por gentileza. Mais ou menos, mas dá pra desenrolar. Quem é que tá falando? Gabriel? Ele mesmo. Meu professor. Pronto, Gabriel. Quer que eu repita para você entender? Por favor. Pronto, Gabriel. Tu compreendeu essa parte que ele está dizendo aqui? Quantos números ímpares há entre 18 e 172? Sim, deu pra entender. Compreendi. É esse intervalo, tá? Que ele está querendo descobrir se a gente observar, 18 não é um número ímpar, 18 é um número par. E 272 é um número também par, certo? Então, ele quer todos os elementos que são ímpares, né? Que são considerados No meio ímpar. desse aglomerado de número. Isso, entre 18 e 272. Então, a gente tem que descobrir quais números ímpares a gente tem nessa sequência. E aí, eu coloquei aqui para clarear a nossa cabeça, deixa eu grifar isso aqui. Eu grifar isso aqui em verde, pronto. Eu coloquei aqui que essa sequência, esse intervalo de números que a gente quer descobrir, tá? E aí eu comecei a colocar aqui, ó, 19, 21, que são exatamente essa sequência de números ímpares que a gente vai começar a descobrir. Se a gente começa a descobrir que essa sequência de números, a partir de dois valores que são apresentados entre o primeiro e o segundo termo, a gente já descobre quem? A razão. Tá? Tá aqui. Já começa a descobrir qual é a razão. A razão, ela vai ser descoberta, sendo calculada, deixa eu grifar aqui também, entre a subtração do segundo elemento e o anterior. Exatamente. E aí a gente tem aqui 21 menos 19. A gente poderia também fazer 23 menos 21. Poderia fazer 25 menos 23. A razão sempre seria a mesma, exatamente. E aí ele pergunta aqui pra gente, né? Quantos elementos ímpares há nesse intervalo? Aqui a gente não sabe qual é a posição desse elemento aqui, 271. A gente não sabe qual é a posição desse elemento. Se a gente não sabe, N é o que a gente está querendo descobrir. N é... Deixa eu grifar aqui em vermelho. N, eu botei uma interrogação. Dá para enxergar nessa interrogação? Dá para enxergar. Tá? Pronto. Tá. E aí eu coloquei aqui que o AN, que é a informação que a gente já tem, que é exatamente o valor, o AN é exatamente o valor que a gente quer descobrir, que a gente já tem e que a gente poderia calcular, mas como a gente não sabe N, a gente vai calcular o AN. E aí o AN é igual a 271, que é o último elemento ímpar desta sequência, desse intervalo que a gente está querendo identificar. Certo. E aí a gente vai ter aqui que o AN é igual a 271, e aí a gente começa a aplicar aqui, ó. Essa é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, certo? Que está grifado em amarelo. Então a gente vai ter aqui que 271 vai ser igual a 19. Quem é 19? 19 é o primeiro elemento desta sequência. Certo. É o primeiro elemento ímpar, né? Como eu falei, 271 é a N, 19 é o primeiro elemento do termo, é o primeiro termo, né? Mais N menos 1. Quem é o N? N é o que a gente está querendo descobrir. É exatamente a posição dele naquela sequência. E aí a gente tem aqui, multiplicado pela razão. Quem é a razão? A razão é 2. Pronto, é só resolver essa equação aqui. Quando a gente começa a resolver essa equação, a gente vai ter aqui que, por exemplo, 2 multiplicado... Por exemplo, não, vai ser dessa maneira. 2 multiplicado por N, 2N. 2 multiplicado por 1... 2. Isso, mas sendo que como o 1 tá com vai ficar valor menos negativo. 2, né? Isso, exatamente, vai ficar menos 2. Tá certo? E aí a gente já resolve esse cálculo aqui. O que é que eu fiz? Eu peguei essa sequência aqui, ó, e joguei para o outro termo. Entendi. Tá? Eu só fiz trocar. E aí eu peguei 271, passei para o segundo termo,
na equação e peguei esses valores aqui e passei para o primeiro termo. E aí a gente já tem essa troca. Eu não precisei trocar sinais, porque eu transferi todos os valores de um lado para outro. Eu não fiz somente uma troca de um determinado valor. Não, eu troquei tudo. Como eu troquei tudo, e é um sinal de igualdade, ou seja, é uma equação, né? Quando tem um sinal de igualdade, é uma equação. Como tá, a próprio nome fala, a equação está equacionado, né? Está equilibrado. Uhum. Então, como eu passei de um lado para o outro, eu não precisei trocar os sinais de positivo ou negativo. Uma vez que Já ia lhe perguntar isso mesmo. Exatamente, eu não precisei trocar porque eu transferi todos os valores de um canto para outro. Se eu tivesse trocado, por exemplo, só o 19, que é o que vai acontecer aqui depois, eu passo só o 17, né, para o outro lado, aí o 17 vai negativo, porque eu troquei somente um elemento, tá certo? Mas como eu troquei todos, não tem problema. Mas vamos para cá. Então, a gente tem aqui 19 menos 2 vai dar 17, certo? Eu até grifei aqui, né? 2n está positivo, continua positivo, então a gente vai ficar com isso aqui, ó. 2n, certo? Deixa eu grifar aqui. A gente vai ficar aqui, 2n mais 17 igual a 271. 17 eu passo para o outro membro, tá certo? E aí agora eu vou ficar com o quê? Vou ficar 271, certo? Menos 17. Menos o quê? 17. Menos 17. E aí eu vou ter aqui, após esses valores aí, a gente vai ter o que aqui? 2n igual a 254. Isso, que é justamente 271 menos 17. 254, 2n, a gente passa o 2 dividindo. O n passa para um lado e o para o outro. Isso, no caso 2 passa agora dividindo. Certo? Porque ele aqui, por que ele passa dividindo? Porque ele aqui, ele está multiplicando com o n. Se ele estivesse somando ou subtraindo, ele passava para o outro lado, alterando o sinal. Aqui, nesse caso, como ele está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Certo? Beleza. Pronto. Então, a gente vai ter aqui 254 dividido por 2, n é igual a 127. Então, a gente tem quantos elementos nesse intervalo? 127 elementos. Números ímpares, 127 elementos ímpares. Deu para entender agora? Deu. Então, show de bola. Show de bola. Vamos fazer outra aqui? Bora. Deixa eu ver aqui se a gente acha um aqui, tranquilo. Quer fazer esse primeiro aqui? Vocês querem tentar? Ou é complicado? O que vocês acham? Dê uma lida aí. Qual, professor? A primeira questão aqui. A gente já fez a segunda e a terceira. Leiam essa, depois eu vou colocar outra para ver se vocês querem resolver. Esses primeiros são os mais tranquilos, né? Isso aqui tudo é uma lista de exercícios, pessoal. E foi um concurso da Polícia Militar do Minas Gerais, tá? Vejam aí que isso aí não é coisa de outro mundo que eu estou inventando, não, viu? Isso aí foi prova de concurso, Polícia Militar de Minas Gerais. E aí? O pessoal coloque mais pro lado, porque o nome gravando, pelo menos na tela do meu celular, tá em cima. Não dá pra ver, não. Botar mais pro lado como? Assim? Não, então coloque mais pra baixo. Assim? Aí tá ótimo. Pronto. Bom, querem fazer essa? Não consigo, não, professor, não vou mentir. Vamos tentar aqui? Também não. Pronto, vamos tentar aqui. Tá certo?
Essa aqui é a primeira questão daquele exercício, tá certo? Depois eu vou passar essa ficha para vocês, aí vocês quiserem ficar tentando em casa, estudando, tá bom? Vamos lá. Ele fala aqui, ele quer descobrir quem, já dá para ver, né? O valor de x, certo? Ele quer descobrir quem, ele quer descobrir o valor de x, tá certo? Qual é o valor de x? Aí ele diz aqui, de modo que os números 3x menos 1, x mais 3 e x mais 9 estejam nessa ordem, ou seja, nessa sequência, em uma progressão aritmética. Então, se ele está numa progressão aritmética, ele já está crescendo somando, certo? Então, a gente já sabe disso, certo? E aí ele dá que a sequência qual é? A sequência vai ser 3x, vamos lá, 3x menos 1, certo? X, ele tem que sempre montar a forma do conjunto, né? X mais 3 e x mais 9, certo? A gente sabe que o A1, vamos lá, sabe que o A1, deixa eu botar o Azinho, né? O A1 vai ser 3x menos 1. A gente já sabe isso, não sabe? A gente já sabe que o primeiro termo é esse aqui, certo? Certo. Então, qual é a razão? A razão a gente sabe que vai ser o segundo termo, certo? Vai ser A2, opa, ser o A2 menos o A1, que é o segundo termo menos o primeiro. Certo? Então, a gente vai ter aqui, quem é o primeiro termo? Desculpa, quem é o segundo termo? É x mais... X mais 3. Isso, exatamente. Vamos lá. A razão vai ser igual a x... Opa. X mais 3 menos... Vamos colocar isso aqui entre parênteses, tá, pessoal? X mais 3 menos... menos 3x... menos 3x menos 1. É isso? É isso? Isso. Bom, vamos lá. A razão, a gente fazendo os cálculos, vai ser como? A gente vai pegar x mais 3, certo? A gente vai começar a tirar do parênteses, tá? X mais 3. Eu coloquei dentro do parênteses só para vocês entenderem como é que vai ser o cálculo, tá certo? X mais 3 menos 3x, certo? Menos o que? 1. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui menos 3x mais x vai dar quanto isso aqui? Menos 4x. Não, menos 3x mais x. Vai dar 2. Menos 2x. Isso. É menos 2. Exatamente. Menos 2x, certo? Aí a gente tem aqui menos 1 mais 3. Vai dar quanto? Ô, professor, não seria mais um, não? Menos com menos não dá mais. Sim, exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Então seria 4. É 4, né? Exatamente. A gente vai ter aqui mais 1 mais 1 com mais 3. Vai dar mais 4. Mais mais 4. Exatamente. A gente vai ter que... A razão vai ser esse valor aqui. Tá joia? O A1 vai ser esse valor aqui. Tá tranquilo? Certo? A gente está querendo descobrir o valor de x, né? Se a gente tem aqui o A1, a gente tem aqui o x, mas a gente não tem o n, certo? A gente não sabe, desculpa, a gente não sabe quem é o AN. A gente sabe que o AN é o 3, não é isso? É isso, turma? Como é, professor? Não entendi. Vamos lá. É o quê, professor? Quem é o A3? Quem é o último elemento? É x mais 9. Ah, x mais 9. X mais 9. Pronto. Não é o AN que a gente não vai aplicar, não. Qual é a fórmula? Vamos lá. O AN é igual a 1
É isso? A 1, isso. Vamos lá. Mais N menos 1 menos 1. vezes a razão. Vou cortar isso aqui e botar aqui mais para baixo. Vamos lá. A gente sabe quem é N. Vamos tentar descobrir aqui o A3. Tá certo? Quem é o A3? X mais 9. X mais 9. Quem é o N que a gente está aqui? É igual a... É igual a 3, pessoal. Certo? É a posição dele. É isso? Aí a gente tem aqui a fórmula, tá? Vamos aplicar aqui. A gente quer descobrir o A3, certo? Quem é o A3? O A3, o valor dele é quanto? É X mais 9? X mais 9. Isso? Aí a gente tem aqui que o primeiro elemento é quanto? 3x menos 1. Aí a gente já vai ter a equação aqui pronta. N é quanto? N é 3 menos 1. Multiplicado por quanto, pessoal? Quanto é a razão? Menos 2x mais 4. Então a gente vai ter aqui... Vamos primeiro resolver esses cálculos aqui, tá? A gente vai ter aqui x mais 9. Ô, professor, Oi. primeiro o senhor isola tudo que é de X para o primeiro membro ou o senhor resolve o que está em parênteses? Primeiro a gente resolve que está em parênteses, tá? Certo? 3x menos 1. Aqui tem um mais. Cadê, pai? Aqui tem um mais. Vou colocar. 3x menos 1 mais... Aí a gente vai ter o que aqui, pessoal? Vai ter o valor 2. 3 menos 1, 2. Certo? Vai ser 2. Vou repetir esses valores aqui. Certo? A gente repete esses valores aqui embaixo. Certo? Vai ter aqui. No caso aqui, a gente vai ter 2 multiplicado por menos 2 vai dar 2 multiplicado por 2 vai dar 4. Então, o sinal é negativo, vai dar menos 4. 2 multiplicado por 4, como sinal é positivo. 2 multiplicado por 4 é 8. Como sinal positivo, fica 8 positivo. Tá certo? Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, ó. Essa equação aqui que a gente vai fazer esse cálculo agora. Tá certo? Então, vamos repetir aqui para a gente repetir aqui. Vai ser 3x mais 9 igual 3x menos 4x. Vai ficar quanto aqui? Vai ficar x. É isso? É isso? 3x menos 4x vai ficar menos x, porque o valor do sinal aqui está maior. Tá certo? Menos 1 mais 8 vai ficar mais 7. Vai ter aqui x menos 7, menos x mais 7. Tá certo? Tá tranquilo até aqui? Quando a gente passa o x para o outro lado, vamos fazer aqui. Quando a gente passa aqui o x para o outro lado, vai ficar positivo, tá certo? X mais x, o x vai para o outro lado, para o outro termo vai ficar positivo. Então, a gente vai ter aqui 7, certo? Menos 9, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui 2x, certo? Igual a 7 menos 9 vai dar menos 2. Não é isso? O valor 9 foi negativo, o 7 está positivo. Beleza? Então, menos 9 mais 7 vai ficar menos 2.
certo? Então, a gente vai ter aqui x vai ser igual a menos 2 dividido por 2 positivo, tá? Vai ser igual a quanto? 2 dividido por 2 vai ser 1. Como o sinal é negativo, vai ser igual a menos 1. E aí a gente acha o valor de x, pessoal. A gente agora tem um valor que ele está pedindo. X é igual a menos 1. Qual é a alternativa aqui? Letra A, B, C ou D? C. Letra C de casa. C. Viu aí? Ele não é difícil, tá? A gente sabendo aplicar a fórmula direitinho, interpretando a questão corretamente, a gente consegue acertar. A dificuldade que existe é a interpretação da questão, tá certo? Porque quando a gente vê aqui esse problema envolvendo álgebra que eu falo é envolvendo letras, né? Quando a gente fala em álgebra, pessoal, é porque a gente está envolvendo esses termos algébricos, são termos que a gente está desenvolvendo uma letra que ali por trás esconde um determinado valor numérico, certo? Então, a gente identifica aqui um pouquinho, um grau de dificuldade maior, mas se a gente for eliminando essa dificuldade devagarinho, a gente vai achando qual é o valor correto, tá? Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar na live? Jana. Algumas pessoas falaram aqui. Eu deixei aqui. Pronto, vamos lá. Tudo bom, Jana? Seja bem-vinda. Boa noite. Então, a gente vai ter aqui... professor. Boa noite. Então, a gente vai ter aqui o valor menos 1, pessoal. Tá certo? Essa primeira questão. Aparentemente era bem complicado, né? Mas a gente chegou aqui no valor. Aí vamos lá ver aqui quais são os valores dessa equação aqui, ó. Vamos lá? Vamos aplicar aqui os valores. Se eu tenho aqui 3x igual... Vamos lá. Se eu tenho aqui 3x... Se eu tenho que x é menos 1, 3x multiplicado por menos 1 vai dar quanto? Vai dar menos 3. Menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Certo? O primeiro valor vai ser menos 4. Vamos fazer essa comprovação, né? Para ver se é uma PA mesmo. X mais 3, x é menos 1. X mais 3, tiro 1. Menos 1 mais 3 vai ficar o quê? 2. Certo? Vamos para cá. Se eu tenho aqui x mais 9, 9 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 7, não é isso? Desculpa, vai dar 8. Dá 8. Pronto. Então, aqui a gente vai ter o quê, pessoal? Vai ter uma PA, qual é a razão dela? A gente pode aplicar diretamente aqui, ó, também. Menos 2x multiplicado por menos 1 mais 4. Aqui, menos 2 com 2 vai dar quanto? Vai dar 2 positivo, né? Mais, 2 positivo mais 4. Essa razão vai ser igual a... mais 4 é igual a 6. Então, essa razão aqui vai ser igual a 6. Então, vamos lá. Se a razão é 6, vamos ver como é que foi verificado aqui. 6, 4, menos 4 mais 6 vai dar 2. Se é um valor negativo, menos 4 mais 6 vai dar 2 positivo. Não é 6 positivo? Olha aí, a gente está comprovando se está certo esse cálculo, tá? Se o x é realmente menos 1. Então, a razão aqui, se eu apliquei 6 menos 4, vai dar 2. 2 mais 6 vai dar 8. Então, tá certo. X é igual a menos 1. O cálculo está correto. A gente não errou. Tá? Isso aí o que eu fiz agora é só para uma questão de verificação, tá? Para a gente verificar que a gente não errou no cálculo. Tá certo, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Por mim, sim. Tudo certo, Evilásio? Tudo certo? Show de bola. Vamos aqui para outra questão. Vamos tentar fazer aqui outra.
Primeira, segunda, terceira questão feita. Vejam quantas questões tem aqui, pessoal. Tem muitas questões, certo? Tem essa aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, olha aí. Questão bem complicada. São questões bem difíceis, né? Vocês querem que eu passe essa ficha depois para vocês? Quem quiser, eu passo. Alguém quer? É bom. Eu quero. Pronto, eu passo. Deixa eu botar o link aqui para vocês, que aí vocês já quiserem baixando logo. Olha aí. Tá até no site da Polícia Militar, tá vendo aí? Ó? Polícia Militar de Minas Gerais. Tá bom? Bom, querem que eu faça outra questão? Não querem? Querem terminar aqui? A gente já tem aí aproximadamente 1 hora e eu acho que 1h20 de live. Aproximadamente. Vocês que dizem. Faça mais uma, professor, Quem tá falando? para tirar mais as dúvidas. É, Eli. Eli? Porque no meu e-mail é Eli, mas meu nome é Elivânia. Ah, tá certo, Elivânia. É porque eu tava chamando de Eli, porque tava aparecendo aqui pra mim Eli. Entendeu? Eu sei. Eu sei porque é por causa do e-mail. Me desculpe a intimidade. Nada, professor. O cheiro tá Professor. aí mesmo. Hã? Ô, professor, Oi, Paulinha. eu queria que o senhor fizesse a 7ª questão do exercício de progressão geométrica que o senhor passou na aula passada. A 7ª? Eu não fiz, não? Não, fez não. Tá, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. É bom que eu vou ver, eu acertei, que eu mandei pro senhor, lembra? Vamos aqui ver. Qual foi? Tu lembras? Eu não lembro nem qual foi o material. O material tá lá no Classroom. Certo, vamos lá abrir. É a aula 12 e 13, se eu não me engano. Ah, tá, até aqui. Foi essa aqui, não? Qual é, pessoal? A 7ª. Vai descendo. Ah, deixa eu coçar minhas costas. Ah, pronto. Pode descer. Tá aberto aqui. É certo. Não, essa questão já está resolvida. É essa aqui? É essa aqui mesmo? É não, professor. Sobe aí. Essa aqui? É essa, é essa. Pronto, essa aqui está resolvida lá embaixo. Entendeu? Mas vamos lá, eu explico. Ela fala o seguinte: no primeiro ano, deixa eu aumentar aqui para todo mundo enxergar. Eita. Travou. Puxa, saiu aqui. Deixa eu abrir esse material aqui, porque eu acho que vai ficar saindo. Ele tá aqui, cadê? Esse aqui. Pronto, abriu aqui. Agora fica melhor para visualizar. Pronto, vamos lá. Essa é a atividade 6. Ah, não, essa é a 2. Atividade 4. 5, 6. Atividade 7. Ela já está resolvida, tá? Vou só explicar. No primeiro ano de instalação de uma indústria, ela fabrica 10
elevado a 6 unidades de determinado produto. E a previsão é que cada ano dobre a sua produção. Opa, se a cada ano vai dobrar a sua produção, então a razão é o quê? Se é o dobro, a razão é o quê? PA ou PG? Acho que é PA. Se está dobrando é PA? É PG, é progressão geométrica. É progressão o quê? Geométrica, pessoal. Se ela está dobrando todo ano, ela dobra, então ela está crescendo o dobro. Por exemplo, se eu tenho 1 hoje, amanhã eu vou ter quanto? 2. Se eu tenho 2 hoje, amanhã eu vou ter quanto? 4. Se eu tenho 4 hoje, amanhã eu vou ter quanto? 8. É sempre o dobro. Se é o dobro, está multiplicando. Certo? Se está multiplicando, então é progressão o quê? Geométrica. A gente tem que identificar logo isso para a gente não ficar com dúvidas com relação a se é uma PA ou se é uma PG, tá? Então, no primeiro ano de instalação de uma indústria, ela fabrica 10 elevado a 6 unidades, certo? 10 elevado a sexta, de determinado produto. E a previsão é que cada ano dobre a sua produção. Então, a gente já descobriu, logo de cara aqui, sem fazer muito esforço, a gente já descobriu que é uma progressão geométrica e que tem razão o quê? Razão 2, certo? Então, porque ela dobra todo ano, tá? E aí a gente já também tem aqui o primeiro valor, né? O primeiro termo, que é 10 elevado a 6 unidades de determinado produto. O primeiro ano ela fabricou 10 elevado a 6. Então, a gente já tem o valor do A1. O primeiro termo a gente já sabe qual é, tá? E aí ele coloca aqui, durante 10 anos, quantas unidades essa fábrica terá produzido? Veja, ele está querendo descobrir o quê? Hein? É o N, é o AN, qual é? O que ele está querendo descobrir aqui? Vem, pessoal. O A10, né? O A é o A10? É isso mesmo? Vamos ver aqui. Aí ele coloca aqui, numa indústria de água mineral, embala-se muitas e muitas unidades de garrafões por ano, tá? Vamos aqui para a informação. Vamos aqui. Ele dá a resolução de todas as questões, tá vendo aqui, ó? Atividade 4, atividade 5, atividade 6, atividade 7. Tá aqui, ó. Aqui, o A6, o A1 vai ser igual a 10 elevado a 6, o total de unidades fabricadas ao final do primeiro ano. O A2 vai ser a razão, né? Vai ser 2 multiplicado por 10 elevado a sexta. O A3 vai ser 4 elevado a 10 elevado a sexta. E aí ele está querendo descobrir o quê? Como vocês falaram aí, é o A10. Quem é o A10? É o total de unidades fabricadas no final do 10º ano. O 10º ano é o quê? N igual a 10. E aí tem aqui, ó. Nesta atividade, precisamos calcular a soma de todas as unidades fabricadas durante os 10 anos de instalação da fábrica, certo? Como podemos ver pela sequência anterior, temos uma progressão que geométrica de razão 2. Para calcular a soma dos termos de uma PG, usamos a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica, que vai ser Sn, a soma dos termos de uma progressão geométrica, igual a 1 multiplicado pela razão elevada a n menos 1, certo? Dividido pela razão menos 1. E aí a gente começa a aplicar os valores, né? Quem é o A1? A1 é igual a 10 elevado a sexta, aqui, certo? Quem é a razão? A razão é 2, né? Não é isso? A razão não é 2, que a gente fez o cálculo ali de cabeça, né? O dobro. Então vai ser 2. O N quanto é? Que ele quer descobrir? O N é igual a 10, certo? N igual a 10. E a gente vai ter aqui, dividido pela razão menos 1. 2 menos 1. Se a gente aplicar os valores aqui, a gente vai verificar que 2 elevado a décima vai dar 1024, tá? Menos 1. E aí a gente vai ter essa divisão aqui, dividido por 1. A gente retira o 1 aí, né? É como se a gente já tivesse 1 aqui. Então, 1023 multiplicado por 10 elevado a sexta vai dar esse valor aqui, bem grandalhão. Vai dar 1 bilhão, 23 milhões, tá em reais a unidade, eu não me lembro agora. Deixa eu ver aqui. Quantas unidades essa fábrica terá produzido? Pronto. Então, a unidade está a unidade mesmo, né? Então, a gente vai ter produzido o que aqui? 1 bilhão e 23 mil
23 milhões de unidades, certo? Olha aqui, ele já está até aqui colocando, não tinha nem visto. Durante 10 anos, após instalada, essa fábrica terá fabricado um total de 1 bilhão e 23 milhões de unidades, certo? Deu para entender aí? Foi Poliano e Érica que estavam aí com dúvida? Eu tinha feito, mas lembro que eu fiz nas duas fórmulas. Deu certo. Aí um ficou esse 1 bilhão e 24, o meu, e o outro deu 1 bilhão e 23. Certo. Poliana, conseguiu? Sim, sim. Pessoal, sempre tem que ficar atento qual a diferença entre aplicar. Eu estou percebendo que muitos estão com dúvidas quando aplicar a fórmula da soma geral dos termos e quando aplicar a fórmula do termo geral. Entendam. Eu tenho essa dúvida. E eu já lhe expliquei mais de uma vez. Mas vamos lá, a gente explica novamente. O que acontece? A fórmula do termo geral, pessoal, ela está ali para identificar a posição do termo na sequência, né? Certo? Ou então, como a gente já fez cálculos aqui, identificar o valor daquele termo na sequência. Quando a gente diz que o n, por exemplo, aqui, o n é igual a 10, né? Tá aqui, n é igual a 10, a gente está dizendo que esse n é o 10º termo dessa sequência. Quantos anos tem aqui? 10 anos, tá? No total, no final de 10 anos. Então, o que é que ele está dizendo? Que esse n aí é o 10º termo dessa sequência, certo? E o valor daquela sequência, daquela posição que está no A10, quanto é? É isso que ele quis descobrir aqui. E aí ele descobriu 1023, tá certo? Então, nessas circunstâncias aqui, a gente vai ter que tentar entender quais são esses valores, certo? E na aplicação dessas fórmulas. A soma geral dos termos, ele está somando todos os termos daquela sequência. Se uma sequência tem 1000 termos, e eu quero descobrir o último termo, então eu vou somar todos os termos, certo? Então, se eu precisar somar todos os termos, qual é a fórmula que eu aplico? Fórmula da soma geral dos termos de uma progressão aritmética ou geométrica. Aí vai depender se é uma PA ou se é uma PG. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, porque nem todo cálculo a gente vai precisar aplicar a fórmula do termo geral. E nem todo cálculo a gente vai precisar aplicar a fórmula da soma geral dos termos. Beleza? Eu espero que isso tenha ficado claro na cabeça de vocês, tá? Eu vou dizer um negócio para vocês. Esse conteúdo aqui não é muito... Aparentemente parece fácil, mas não é tão tranquilo não, porque tem várias pegadinhas. Só praticando. Não adianta assistir aula se não praticar. Se não praticar, um dia, amanhã vocês já esqueceram isso, tá? Vocês já esquecem. Qualquer pessoa esquece. Oi. Veja, eu já tinha feito esse exercício. Só que agora eu vi aí que tem a resposta diferente. A gente pode corrigir, ou se eu não vai aceitar mais esse exercício, que tá aí a resposta. Não, pode corrigir, não tem problema não. O importante é que vocês aprendam, vocês identificam onde é que está o erro. Uhum. Quem é que está falando? Ali. Oi, tá bom. Eu que tinha feito, tinha umas coisas aqui, tá um pouco diferente das contas que a gente fez, né, assim. Aí eu não sei se a gente corrige ou deixa do jeito que tá. Não, corrija. É importante você identificar onde é que está o erro. Eu não quero que você me mande um negócio sem você entender. Entendam, entendam minha preocupação. Minha preocupação não é vocês mandarem para mim todos os exercícios, não. A minha preocupação é que vocês saiam daqui entendendo, certo? Eu tô pedindo os exercícios para que eu tenha algum material para avaliar vocês. Essa é a minha preocupação em lançar uma nota, tá? Mas a minha preocupação maior é que vocês saiam daqui entendendo o que eu estou falando. Se você mesmo no início falou, professor, eu tive dificuldade, enfim, algumas coisas aqui. Isso aí eu fico preocupado, porque, poxa, ela parece que não desenvolveu o aprendizado, né? Então, eu saio daqui, hoje é a nossa última aula, com algumas pessoas, eu fico muito preocupado, porque são vocês que vão para o mercado daqui a algum tempo, e aí vai ficar aquela situação, eu não desenvolvi direito, eu não aprendi direito, o professor não tinha uma boa didática, o professor não passou o conteúdo direito, eu não estudei direito, então vai ficar sempre
que a gente chama de efeito eita. Eita, 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 é o efeito eita. Então, tudo vai ficar naquele efeito eita. Eu não estou preocupado em que vocês façam todas as questões. Eu já falei isso aqui. Eu não estou preocupado com isso, né? Tanto que, por exemplo, Pedro acabou de perguntar aí, professor, se eu não entregar todas as questões, tem algum problema? Não, não tem, certo? Mas o importante é que eu tenha certeza, que eu tenha a sensação, pelo menos isso, de que vocês estão sabendo resolver esses cálculos, né? Porque quando aparecer, a gente vai sempre ter dificuldade. Vai olhar assim a questão e vai dizer, eita, é o efeito eita, né? Eita, eita, lascou. Esse cara olha assim, eita. Mas com esse efeito eita, você vai parar, olhar para a questão assim, dar um minuto lendo e raciocinando, você vai começar a resolver. Se você chegar a esse nível de olhar para a questão, parar um pouquinho, raciocinar e resolver, eu me dou por satisfeito aqui, certo? Eu me dou por satisfeito. Eu acredito que eu cumpri meu papel quando eu vejo o aluno pensando, eu vejo o aluno raciocinando, eu vejo o aluno saindo daquela disciplina pensando criticamente, refletindo e sabendo quais caminhos seguir. É essa a lógica da matemática. A matemática, muitas pessoas não gostam ou têm dificuldade porque ela começa a mexer com algo que a gente muitas vezes tem dentro de nós, e a gente tem certa dificuldade, que é o ato de pensar. A gente tem dificuldade de refletir a nossa realidade. Então, quando a gente começa a refletir a nossa realidade, dependendo da realidade que a gente viva, ela dá um choque na gente. A gente fica, eita. Quando a gente começa a interpretar as circunstâncias que estão ao nosso redor, e a matemática nos traz essas informações, a gente fica assustado. E muitas vezes a gente fica assustado e não consegue avançar. Então, a matemática, talvez hoje não fique muito claro para vocês, mas a matemática transforma as pessoas. A matemática transforma a vida. Então, por quê? Porque ela faz que a gente tenha um raciocínio mais rápido, ela faz com que a gente fique mais esperto, que a gente possa questionar as pessoas, que a gente possa questionar esses políticos bandidos que estão aqui na nossa realidade do Brasil, né? Brasil, Pernambuco, Recife, tanto faz. Tá certo? Então, a matemática é extremamente importante nesse sentido. Então, quando vocês começam a pensar a matemática, aí eu já me dou por satisfeito. Por isso que eu digo, ó, Evilásio, professor, mandei tais questões, aí eu estou olhando aqui, pô, acertou. Pedro, mandou para mim, acertou. Poliana mandou para mim, acertou, eita, errou essa aqui. Não, mas acertou aquela. Eita, mas você vê claramente que ela está raciocinando. Érica, mesma coisa, Érica mandou para mim. Então, eu estou começando a identificar o quê? E esses alunos, eles estão estudando, que eles estão raciocinando, eles estão entendendo a dinâmica de como é que se resolve esses cálculos. Se eles estão entendendo, eu verifico o quê? Que ali há um aprendizado. Mas aquelas pessoas que não mandam nada para mim e chegam de última hora e começam a querer me perguntar, aí fica difícil, né? Tem pessoas que começaram a me perguntar coisas que aí eu, infelizmente, tenho que dizer, ó, tem que voltar para a aula 1, a aula 2. Eu tenho que dizer isso, ó. Eu peço que você volte para a aula tal, porque se eu for explicar tudo de novo, eu vou passar aqui mais 20 horas. Aí é complicado, né, pessoal? Vamos fazer essa autocrítica aí também. Beleza? São 8h07, já vai em quase 2 horas de live. Tá tranquilo, pessoal? Turma? Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, tá certo? Muito obrigado a todos pela participação. Quem quiser, depois manda feedback aí, né? Quem não teve a oportunidade de falar ou não quis falar. Pauliane, sua irmã, Pauline, se você tiver aí, né? Me fale alguma coisa, se ela vai fazer as atividades, não vai. Os demais colegas de vocês que não entregaram as atividades, falem para eles aí que eu estou aceitando até sexta-feira, tá bom? Para que ninguém reprove, tá joia? Meu intuito, volto a dizer, não é reprovar ninguém, nunca foi, tá bom? Obrigado, Jana. Fique tranquila, a gente sabe do esforço de cada um aqui, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado por tudo. Se Deus permitir, vocês também quiserem, né? Não só depende de Deus nem de mim.
Em outra oportunidade, eu serei professor de vocês em alguma outra disciplina. Se Deus permitir, se vocês gostarem, façam esse elogio aí para a coordenação, para que eu possa, de repente, retornar, ou não, né? Quem não gostar, reclama lá, que, professor, não quero mais não. Tá, valeu, pessoal, boa noite, muito obrigado. Deus abençoe vocês e se cuidem. Você terei saudades. Tchau.